Olá, meus irmãos. Hoje o nosso tema é o seguinte: sábios ou nécios? E o versículo para a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Diz o seguinte: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ouvi essa semana, irmãos, uma história muito interessante de um garoto de mais ou menos 3 anos de idade que gritava desesperado dentro de um avião, enquanto o pai tentava acalmá-lo. Não quero morrer, esse avião vai cair. Eu não quero morrer, dizia o menino. Depois o pai explicou o que acontecia para os outros passageiros que contemplavam aquela cena sem entender nada. O filho tinha assistido a um filme em que o avião caía. O menino ficou tão impressionado, irmãos, que estava confundindo a ficção com a realidade. Cuidado com o alimento espiritual que você tem dado a seus filhos. Mas a verdade é, amados, que ninguém em sã consciência deseja morrer. O ser humano foi criado com vocação para a vida, e a morte é uma experiência estranha ao plano original de Deus. No texto de hoje, no entanto, o sábio Salomão apresenta a morte como destino inevitável de muita gente. Ele não fala apenas de uma morte física, ele também se refere a algo espiritual que vai trazer consequências eternas. Na segunda parte do texto, Salomão define a morte como perdição. Quem são essas pessoas que se dirigem a um destino tão triste? O autor de Provérbios os chama de nécios e loucos. Ser nécio é antônimo ou contrário de ser sábio. Enquanto os sábios caminham para a vida, os nécios dirigem-se para a morte. E o pior de tudo, irmãos, é que eles não sabem disso. Não têm consciência do perigo em que vivem. O texto afirma que eles têm a impressão de bem-estar, de estar bem, mas finalmente eles serão mortos por causa do seu desvio. Em algum momento se desviaram do caminho que conduz à vida e hoje andam tranquilos, tendo a impressão de bem-estar, de que está tudo bem. Mas a Bíblia declara que não basta acharmos que está bem, nós temos que viver bem de acordo com a Bíblia. Você vê, irmãos, a tolice de confiar nos nossos próprios sentimentos? No verso seguinte, Salomão apresenta uma maneira de viver mais sensata. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, afirma ele. Dá ouvidos a quê? Aos conselhos divinos. E eles só podem ser achados na palavra de Deus. Antes de partir para as suas atividades diárias hoje, pergunte-se a si mesmo: aonde é que eu estou indo? O caminho que eu estou seguindo é o caminho que eu acho correto ou é a estrada que Deus estabeleceu para mim? Isso é vital, irmãos, porque os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios, capítulo 1, versículo 3. Quando nós temos a seguinte expressão nos nossos lábios: eu acho, significa que nós não temos certeza. E mais uma vez, a palavra de Deus, ela quer nos dar certeza de que nós teremos uma vida plena diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.